Bom, pessoal, no vídeo anterior nós analisamos um pouco sobre a produção de campo magnético através de fios condutores retilíneos. O que nós vamos fazer nessa aula é dar um formato agora circular para esses fios. Primeiro, eu vou começar pela forma unitária de circunferência, que é a espira circular. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês observem comigo? Aqui, eu vou fazer a corrente circular no fio da mesma forma que a gente fez na aula anterior, só que com um detalhe. Agora o formato que o fio vai ter é o formato de uma circunferência. Aí você fala, mas professor, o que isso altera? É óbvio que se eu for fazer uma análise tranquila sobre a produção desse campo magnético, conforme a corrente vai passando, eu vou produzindo aqueles campos de formatos os campos em formatos circulares num plano perpendicular ao fio, igual nós fizemos na aula passada. Então teríamos várias circunferências sendo formadas aqui. Só que no caso da espira, o nosso objeto de estudo não é o campo produzido em qualquer ponto ao redor do fio, e sim numa posição específica, no centro da espira. Se você analisar com carinho, toda circunferência que eu faço, cuja o raio dessa circunferência coincida com o raio da espira, sempre vai passar pelo centro da espira. Então, se eu pegar pontos externos à minha espira, sempre vai passar uma linha de indução. Agora, se eu pego o centro, eu consigo várias. Então, o centro da espira é a maior concentração de campo magnético. Então, como que eu vou analisar a produção do campo magnético em espiras circulares? Primeiro, matematicamente, o vetor indução magnética produzido aqui, ele vai ter módulo muito parecido com o do fio retilíneo. Vai ser igual ao numerador, μ vezes I. O que mudou é o denominador. Lá, para o fio condutor retilíneo, a gente colocava o comprimento do arco da circunferência formada pelo campo magnético. Aqui a nossa preocupação é o diâmetro da espira. 2 vezes Rzão representa o quê? O dobro do raio da espira. Isso quer dizer o diâmetro. Maravilha? Então, o campo magnético, induzido por uma espira percorrida por corrente é dado por μI sobre 2 vezes R. Agora, e a direção e o sentido desse vetor? Como que a gente vai analisá-lo? Nós vamos usar a regra da mão direita. Sabemos que o vetor sempre está num plano perpendicular ao plano do fio, só que aqui é mais fácil. A espira está no plano da lousa. Tudo bem? Como que eu vou produzir esse vetor? Sempre no plano perpendicular a essa lousa. Só que eu vou pedir a seguinte paciência para você. Eu vou usar a regra da mão direita, que era assim: o meu dedão era a corrente elétrica e abraçando o fio eu tinha o sentido do campo. Toda vez que eu usar os fios em formatos circulares, espiras, bobinas e solenoides que a gente vai ver na sequência, eu vou pedir para você que inverta. A corrente que estava no dedão passa para os dedos e o seu dedão agora vai ter a função de apontar o campo magnético. Aquela regra que a gente aprendeu é bom para fio retilíneo, corrente e campo. Agora, quando se tratar de espira, bobina, solenoide, eu sugiro que você inverta os dedos, que fica mais ergonômico. Dá uma olhada nisso. Nesse caso aqui, a corrente está circulando no sentido horário. Então, eu vou fazer o movimento da minha mão no mesmo sentido da corrente. Veja, isso aqui é sentido anti-horário. Então, eu vou ter que vir para cá, e vou fazer isso aqui, Esse é o sentido da corrente. Tudo bem? Agora, para onde o meu dedão aponta? Faz o sentido da corrente e estica o dedão. Para onde ele apontar, eu tenho o sentido do campo de indução, Como a corrente vai no sentido horário, meu dedão apontou para dentro. Isso quer dizer que o vetor campo de indução está entrando. Agora, nesse caso, a corrente está o quê? No sentido anti-horário. Olha o movimento da minha mão.
Eu estou fazendo isso aqui, ó. Para onde o meu dedão aponta? Para fora. Sigo o sentido da corrente e o meu dedão, ó, vai para fora. Se vai para fora, o que que eu vejo? A pontinha. Tudo bem? É assim que a gente vai trabalhar. Maravilha? Então, essa é a espira circular. Vamos, na sequência, trabalhar com um conjunto de espiras. Bom, pessoal, então ali atrás, na última parte, a gente viu o campo magnético sendo gerado, produzido por uma espira circular. Agora, eu posso pegar um conjunto de espiras e formar uma bobina chata ou um solenoide. O que é a bobina chata? É um conjunto de espiras justapostas. Isso quer dizer, elas estão uma muito próxima à outra. É como se eu fizesse um enrolamento bem justinho. E aí o que acontece? Na verdade, a bobina chata é uma forma de você potencializar o efeito da espira. Por quê? Porque no caso de uma bobina chata, você vai perceber que o módulo do campo magnético produzido aqui no interior de cada espira é exatamente, o valor do campo magnético produzido por uma espira vezes o valor N. E o N nada mais é do que o número de espiras utilizadas na situação. Então, neste caso, o campo magnético induzido, produzido aqui pela nossa bobina chata, ela é o valor do campo induzido por uma espira vezes o número de espiras. A relação direção e sentido é a mesma coisa. Continua sendo o campo perpendicular ao plano que contém as espiras e o sentido definido pela regra da mão direita asterisco. Então, aquele movimento que eu mostrei, que é a segunda opção, corrente e o dedão indicando o campo, ele se torna mais útil ainda se tratando de bobina e se tratando de solenoide. Vamos tentar encaixar? Dá uma olhada aqui, A corrente está chegando pela direita, desce pela frente e sobe por trás da bobina. Então eu só estou vendo a corrente descer. Então o que que eu faço? Eu faço, a corrente sobe por trás, desce pela frente. Sobe por trás e desce pela frente. Para onde meu dedão apontou? Para a direita. Então eu venho, bem no centro das espiras e faço isso aqui. E aí, esse é o vetor indução magnética produzido pela bobina. Agora, no caso de um solenoide, devido ao tamanho das espiras e principalmente o afastamento delas, nós vamos verificar aqui que o comprimento do solenoide acaba sendo muito mais relevante do que o diâmetro das espiras. Então aqui, na bobina, é como se eu pegasse a bobina e fizesse isso aqui, e afastasse as espiras uma da outra. E aí, a intensidade do campo de indução aqui, ele continua sendo número de espiras vezes μi, igual foi, da bobina chata, só que ao invés de eu dividir pelo diâmetro das espiras, eu vou dividir pelo comprimento do meu solenoide. Então essa é a grande alteração matemática. O numerador é o mesmo, tanto para solenoide como para bobina, N μi, N μi. Só que no solenoide eu vou dividir pelo seu comprimento. Maravilha? Direção continua sendo perpendicular ao plano das espiras e o sentido definido pela regra da mão direita. Vamos testar aqui, Corrente chegou pela esquerda, desceu pela frente e subiu por trás de novo. Desceu pela frente e subiu por trás. Desceu pela frente, subiu por trás. Para onde meu dedão apontou? Para a direita. Então vou fazer aqui, Faço o vetor passando pelo centro das espiras e tendo sentido para a direita. Maravilha, galera? Lembrando que sempre que eu vou calcular campo de indução magnética, desde fio condutor retilíneo, espira, bobina ou solenoide, sempre medido em Tesla. Maravilha, galera? Então, forte abraço, até mais!